Santo Antônio de Pádua é uma das figuras mais onipresentes e queridas da devoção popular mundial. Reconhecido não apenas como o santo casamenteiro, ele ocupa um posto de prestígio intelectual como doutor da Igreja, título conferido àquele cuja profundidade teológica moldou o pensamento cristão. Sua imagem é um ícone de contrastes harmoniosos, o protetor dos humildes, representado frequentemente com o pão dos pobres, simbolizando a caridade e o combate à fome. O taumaturgo, famoso por uma reputação de milagreiro que atravessa séculos, sendo o recurso imediato para quem busca objetos perdidos ou causas desesperadas. O pregador eloquente, dono de uma oratória tão poderosa que lhe rendeu o apelido de martelo dos heréticos, unindo a doçura da assistência social ao rigor do intelecto. Seja no topo de um bolo de noiva ou no altar das grandes catedrais, Antônio permanece como um símbolo de esperança prática e empatia universal. Ouçamos agora um pouco sobre a vida de Santo Antônio. A nossa história começa em Lisboa, Portugal, por volta do ano de 1195. Naquela época, ele não se chamava Antônio, mas sim Fernando de Bulhões. Ele nasceu em uma família muito rica e nobre. Seu pai era um cavaleiro do rei. Todos esperavam que Fernando seguisse a carreira militar ou política, mas o brilho das armaduras nunca o encantava, tanto quanto o silêncio das igrejas. Aos 15 anos, ele decidiu que queria dedicar sua vida a Deus. Entrou para um mosteiro em Lisboa e depois mudou-se para Coimbra, onde passou anos estudando profundamente a Bíblia e os grandes pensadores. Ele era um gênio, como uma memória tão impressionante que diziam que ele sabia as escrituras de cor. Certo dia, a vida de Fernando mudou completamente. Ele viu os corpos de 5 frades franciscanos que tinham sido martirizados na África por pregarem sua fé. A coragem daqueles homens tocou seu coração de tal forma que ele pensou: eu também quero dar a vida por algo maior. Ele deixou para trás a riqueza e o conforto da ordem onde estava e se juntou aos franciscanos, a ordem dos pobres. Foi nesse momento que ele mudou seu nome para Antônio, em homenagem a Santo Antão, o eremita. Antônio queria ir para Marrocos, mas o destino tinha outros planos. Ele ficou muito doente assim que chegou lá e teve que voltar para casa. No caminho de volta, uma tempestade terrível desviou seu navio, que acabou naufragando na costa da Sicília, na Itália. Lá ele viveu de forma humilde, sem contar a ninguém o quão culto ele era. Ninguém sabia que aquele frade silencioso era um dos maiores intelectuais da Europa, o sermão da montanha de Antônio. A verdade apareceu durante uma ordem sacerdotal. Faltou um pregador e pediram para Antônio falar qualquer coisa, o que o Espírito soprasse. Quando ele abriu a boca, todos ficaram boquiabertos. Sua voz era potente, sua lógica era perfeita e suas palavras queimavam como fogo. A partir daí, ele se tornou o maior pregador de sua era. Ele arrastava multidões tão grandes que as igrejas não comportavam as pessoas. Ele tinha que pregar em praças públicas e campos abertos. Interessante, né? Muitas histórias bonitas surgiram dessa época. Aqui estão as 2 mais famosas que mostram por que ele é tão querido. O Sermão aos Peixes. Dizem que em uma cidade onde as pessoas se recusavam a ouvi-lo, Antônio foi até a beira do rio e começou a pregar para os peixes. Para o espanto de todos, milhares de peixes colocaram a cabeça fora da água para escutá-lo, permanecendo ali até que ele terminasse. Olha só. E também do menino Jesus.
Uma das imagens mais famosas de Santo Antônio é ele carregando o menino Jesus. Conta a história que enquanto ele estava hospedado na casa de um senhor, esse homem olhou pela fresta da porta e viu o quarto de Antônio inundado de uma luz divina, com o próprio menino Jesus descansando nos braços do santo. Que lindo, né? Você sabe o porquê ele é considerado o santo casamenteiro? Então aí vai essa curiosidade. Essa fama não veio do nada. Naquela época, para casar, a noiva precisava de um dote, uma quantia em dinheiro ou bens. As moças muito pobres, que não tinham dote, acabavam não conseguindo casar ou eram humilhadas. Antônio, sempre atento aos humildes, ajudava essas mulheres a conseguirem as doações necessárias para que pudessem realizar seus casamentos com dignidade. Daí nasceu a tradição de pedir a ajuda dele para encontrar um bom amor ou resolver problemas do coração. Interessante, não é? Você já sabia disso? Bom, Santo Antônio, ele morreu muito jovem, com apenas 36 anos, em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231. Dizem que no momento de sua morte, as crianças da cidade saíram correndo pelas ruas gritando: "O santo morreu! O santo morreu!" Ele foi canonizado, tornado santo oficialmente, apenas 11 meses após sua morte, o processo mais rápido da história da igreja. Olha, que coisa! O legado do pão, a história do pão de Santo Antônio, vem de um milagre onde o menino se afogou e a mãe prometeu que, se ele vivesse, ela daria aos pobres a mesma quantidade de trigo correspondente ao peso do filho. O menino viveu e Antônio se tornou o símbolo da caridade e da mesa farta. Legal, hein? Uma curiosidade, mais uma, né? Quando o corpo de Santo Antônio ele foi exumado anos depois, descobriram que, embora os restos do corpo tivesse sofrido com o tempo, a sua língua estava intacta e vermelha. Olha só! Como se ele ainda estivesse pronto para pregar o amor e a justiça. Hoje ele é lembrado não apenas como quem ajuda a achar chaves perdidas ou maridos, mas como um homem de inteligência brilhante que escolheu a simplicidade e a compaixão acima de tudo. Vamos fazer agora uma pequena reflexão sobre essa vida de Santo Antônio. Vivemos na era da vitrine. Queremos ser vistos, postados e curtidos. Antônio, que nasceu Fernando em berço de ouro, fez o caminho inverso. Ele buscou o anonimato. Ele tinha o currículo perfeito para a elite de sua época, mas escolheu a simplicidade do hábito marrom. Em um mundo que nos cobra ser alguém o tempo todo, Antônio nos ensina que a nossa verdadeira grandeza não está no que acumulamos ou no título que ostentamos, mas naquilo que somos quando ninguém está olhando. Ele nos convida a trocar a busca pelo sucesso pela busca do propósito. A vida de Antônio foi marcada por planos que deram errado, entre aspas. Ele queria ser missionário no Marrocos, mas a doença e uma tempestade o jogaram na Itália. Ele poderia ter se amargurado, reclamado do destino ou desistido. Em vez disso, ele aceitou o solo onde a vida o plantou e floresceu ali de forma extraordinária. Quantas vezes nos sentimos naufragados porque um projeto falhou, um relacionamento acabou ou a carreira tomou um rumo inesperado? Antônio nos mostra que às vezes o que chamamos de fracasso é apenas a vida nos redirecionando para onde somos realmente necessários. Onde você naufragou pode ser exatamente onde o seu maior milagre vai começar. Olha que interessante isso, profundo. Antônio era um intelectual de ponta, mas sua fala chegava ao povo mais simples. Ele não usava o conhecimento para humilhar,
mas para iluminar. Ele sabia que a teoria sem a prática é uma concha vazia. Por isso, a imagem dele está sempre ligada ao pão. Hoje temos acesso a toda a informação do mundo na palma da mão, mas parecemos cada vez mais confusos e menos empáticos. Antônio nos provoca: de que serve saber tudo se você não divide o pão, o tempo, o ouvido, o afeto com quem tem fome ao seu lado? O conhecimento só se torna sabedoria quando é colocado a serviço do outro. Ele não era apenas o santo das flores e dos pedidos de casamento. Antônio foi um homem de uma coragem feroz. A vida dele nos pergunta: o que temos feito com a nossa voz? Temos usado nossas palavras para construir pontes e defender quem não pode falar, ou apenas para alimentar conflitos? Ser devoto de Antônio nos dias atuais é, acima de tudo, não aceitar a injustiça como algo normal, gente. Não aceita a injustiça como algo normal. Mas a reflexão mais profunda que Santo Antônio nos deixa é sobre as coisas invisíveis que perdemos pelo caminho. Perdemos a paciência, perdemos a esperança, perdemos a nossa identidade no meio da multidão. Santo Antônio nos ensina que nada está perdido para aquele que mantém a chama da fé e a disposição para o serviço. Ele nos convida a segurar o menino Jesus, que representa a nossa pureza, os nossos sonhos e nossa capacidade de recomeçar, e caminhar com a certeza de que, mesmo quando o navio vira, a mão que conduz o universo sabe exatamente em qual margem precisamos desembarcar. Guarde essas palavras em seu coração, querido ouvinte, mas acima de tudo, pratique o que você aprendeu. Combinado? Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Bom, por hoje seria isso. Se você gostou desse vídeo, segue o canal Sagrada Espiritualidade, curte, compartilhe e assista aos outros vídeos do canal. Ali tem muita coisa boa e proveitosa para a sua vida. Temos até uma linda música oficial do canal. Ouça, você vai gostar. E também temos um livro digital de orações vendidos bem baratinho na Amazon. São 33 orações curtas e poderosas que farão muita diferença no seu cotidiano. Desde já agradeço por ter ficado até aqui comigo. Você é muito especial para mim e 1000 vezes mais para Deus. Que Ele o abençoe hoje e sempre. Um forte abraço e tchau, tchau!